Mário, eu faço aqui a leitura, peço a dispensa de todos os colegas aqui e de Vossa Excelência para ler diretamente a análise, porque eu acredito, senadora Zenaide, que esse é o tipo do projeto daquelas coisas que a gente imaginou, né? Sempre imagina como que deveria ter há muito tempo, né? No meu modo de entender, isso é algo que é tão óbvio que a gente acreditava que já era para ter tido há muito tempo, mas não tem. Então, esse projeto, a proposição não viola preceitos constitucionais sobre a iniciativa, nem sobre a reserva de competências legiferantes entre os entes da Federação. Seu teor reflete o mandamento do artigo 230 da Constituição, que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar. De fato, como nota a justificação do PLS 142 de 2018, os idosos de hoje não são como os do passado. Muitas pessoas têm, felizmente, grande vigor ainda aos 60 anos. Contudo, o tempo é implacável. E ainda que a medicina, a alimentação e os bons hábitos melhorem a qualidade de vida dos idosos, é impossível evitar um declínio relativamente mais acentuado a partir dos 70 anos e mais ainda dos 80 anos em diante. Dessa forma, o escalonamento etário da preferência no atendimento prioritário é razoável e desejável. Com relação à juridicidade da matéria, convém mencionar que o Estatuto do Idoso, alterado pela Lei 13.466, de 12 de julho de 2017, assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos, seja nos atendimentos de saúde, seja nos andamentos processuais ou ainda na garantia de seus direitos fundamentais. Em tese, a prioridade de atendimento aos maiores de 80 anos já estaria abrangida pelo Estatuto, mas é importante levar essa preferência para a Lei 10.048 de 2000, que dispõe especificamente sobre a prioridade de atendimento e fazê-lo de forma mais escalonada. Faz sentido essa alteração para tornar mais explícita a preferência que pode ser apenas inferida desde o texto vigente e para situar esse direito na lei que dispõe sobre o atendimento prioritário, que é a primeira ou única norma a qual recorrem os responsáveis por prestar esse serviço. Dessa forma, facilitando o conhecimento e a aplicação da norma, favorecemos a sua eficácia. Reconhecido o mérito da proposição, é oportuno mencionar que o escalonamento da preferência nela proposto pode ser aprimorado pela mesma razão que justifica a iniciativa. Assim como os septuagenários e os octogenários devem ter preferência sobre os menos idosos, a mesma regra deve abranger os nonagenários e os centenários, pois é evidente que a probabilidade de ter agravos mais severos aumenta com o avanço da idade. Além disso, a prioridade aos mais idosos, na proporção de sua idade, é um imperativo de respeito e solidariedade, especialmente se considerarmos que os idosos têm crescido notavelmente na composição da população brasileira. Justificam-se, portanto, mudanças no escopo e na redação da proposição, que deve alterar a lei do atendimento prioritário e o Estatuto do Idoso. O voto, em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei do Senado 142 de 2018, na forma da seguinte emenda, ressaltando que a autora é a nossa irmã Simone Tebet. Então, eu queria sugerir aqui a emenda, né?
essa emenda aqui. Precisa ler a emenda, presidente? Bom. Então, pronto. Então, que altera a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, aí a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, para estabelecer prioridade escalonada em favor dos mais idosos. Congresso Nacional decreta, artigo 1º. O artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. No atendimento aos idosos, salvo nos casos de emergência médica justificada, os mais idosos por década de vida terão prioridade sobre os menos idosos, priorizando-se progressivamente os sexagenários, os septuagenários, os octogenários, os nonagenários, os centenários e assim por diante. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Dentre os idosos, artigo 3º, dentre os idosos é assegurada prioridade aos mais idosos por década de vida sobre os menos idosos, atendendo-os preferencialmente e progressivamente os sexagenários, os septuagenários, os octogenários, os nonagenários, os centenários e assim em diante. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Para encerrar essa matéria que é tão assim óbvia, lógica, né? Eu quero nesse momento dizer que eu tive a bênção, senador Romário, eu tive essa bênção de ter um avô que passou dos 100 anos de idade, né? Pude conviver com ele, um grande amigo e um homem feliz e tudo, mas que vez por outra a gente percebia, né, essa necessidade de pessoas mais velhas terem prioridade, né, no escalonamento. Isso é uma coisa que... Então, eu fico feliz em estar aqui no Senado, né, de uma certa forma, colaborando com os meus colegas aqui, para que seja ajustada essa questão, para que se faça justiça com as pessoas que têm mais idade e precisam de mais cuidado. Muito obrigado. Muito bem, senador. O relatório é dado